Vamos dar sequência para a nossa próxima apresentação. The Impact of Mobile Consumption and the Future of Multi-Platform Measurement in Brazil, com a Luciana Burger, Managing Director da Comscore. Bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou responsável pela operação da Comscore no Brasil e, basicamente, o que a gente faz é analisar, né, o consumo, as audiências de mídia digital. Então, no Brasil, a gente fez um esforço enorme esse ano, já faz tempo que a gente está aqui, mas esse ano a gente focou muito em conseguir trazer para vocês os dados multiplataforma, ou seja, trazer não só os dados desktop muito precisos que a gente sempre trabalhou, mas também o universo completo de universo multiplataforma. A gente está se segurando aí, já faz algumas semaninhas que a gente está com esse número, mas a gente prometeu falar só no GMIC, então agora, finalmente, a gente vai conseguir lançar, passar para vocês em primeira mão alguns rankings, tá? Porque eu acho que foi um trabalho muito legal que a gente fez, e o Brasil é um dos poucos, prioritários países para a gente para trazer esse tipo de estudo que é bastante complexo. Então, o que a gente vai falar agora é do cenário multiplataforma do Brasil, né? Não adianta a gente falar mais de cada uma das plataformas digitais individualmente, né? Já chegou num ponto em que, se a gente não juntar tudo isso, passa a não fazer muito sentido. Então, hoje, isso aqui são os números que a gente trouxe, são dados de setembro, tá? Os últimos dados que a gente tem do universo mobile. Então, hoje a gente está falando do universo Brasil. Hoje a gente já tem 78,6 usuários de desktop, 53,5 de smartphones e 10,7 de tablet. O que a gente fazia até algum pouco tempo atrás era somar isso aí, né? Se eu tenho usuários de mobile, eu tenho usuários de desktop, eu tenho... Oh, legal, soma, daria 142. Bom, isso não é realmente verdade, porque nós estamos em muitas dessas plataformas, né? Cada um de nós e cada um dos nossos usuários e clientes. Então, o que a gente conseguiu fazer agora é juntar, né, isso de uma forma deduplicada. Então, a gente chegou ao universo digital de usuários de plataformas digitais deduplicados no Brasil, e a gente está falando de 94,3 milhões de usuários. Tá? Então, esse é um número super inédito que a gente conseguiu trazer e que, com certeza, tem muito impacto quando a gente fala dos planejamentos que a gente tem para fazer durante esse ano. Além disso, de onde vieram esses usuários? Onde é que a gente está consumindo tempo, né? Se falou muito que o usuário está saindo do desktop com muita velocidade, mudando para o mobile. Bom, sim, um pouquinho desktop a gente está realmente perdendo, né, usuários, principalmente tempo, mas o que está acontecendo é que não despenca, não é uma queda livre do tempo de desktop, o desktop vai caindo aos pouquinhos, mas ainda é bastante suave, né, essa migração de usuários do desktop. Onde a gente vê realmente o que está acontecendo é que a gente acrescentou, né, um tempo e uma quantidade enorme de usuários em outras plataformas mobile. Quando a gente olha aqui, a gente tem, de um total de tempo, aqui a gente está falando de 1 milhão de minutos, né, 185 milhões de minutos usados em apps e mobiles, né, 23.480 de total de minutos em sites mobile, fora os aplicativos. O que está acontecendo? O desktop diminuiu um pouquinho, mas a gente cresceu muitíssimo a utilização das outras plataformas. A gente aumentou o tempo de conexão digital, né? E não necessariamente penalizando o desktop. E aí, os dispositivos móveis hoje correspondem a 63% do total de tempo gasto, né? A gente tem dois parâmetros que a gente gosta de trabalhar em paralelo, né? Quantidade de pessoas e o tempo que elas dedicam a cada uma dessas plataformas. Quando a gente vai olhar, a maioria dos usuários já são multiplataforma, né? A parte de cima são usuários gerais de Brasil e a parte de baixo são os mais jovens, né? Os chamados millennials, 18 a 34. A gente já percebe que, na população inteira de Brasil, a gente já tem uma parte de multiplataforma muito importante, né? A maioria dos usuários já está usando mais de um device. Quando a gente fala de jovens, né, dos millennials, isso é muito mais acentuado. Você percebe que eles têm a parte multiplataforma é muito maior, né, esse azulzinho do meio. Ou seja, os homens têm uma tendência maior ainda a estar em várias plataformas. Quando a gente está falando... Opa, passando aqui. Usuários exclusivamente mobile e multiplataforma correspondem a 3/4 dos millennials digitais no Brasil, né?
Então, essa eu acho que é a informação mais interessante. Obviamente que o brasileiro já é multiplataforma, mas quando a gente fala de jovens, a coisa fica bastante mais importante ainda, né? Que mais? Mobile também lidera o total de minutos para a maioria, né? Quem mais usa, quem passa mais tempo no total de mobile, é o que se imagina mesmo, que são as pessoas mais jovens, principalmente de 25 a 34 anos. Mas, se você olhar o total de tempo, né, o azulzinho, de minutos mobile, ele excede em muito os minutos de desktop. Quando a gente olha... Opa, desculpa, pulei um. De 18 a 24, lidera a média total de minutos e a média de minutos mobile por usuário, né? É o pessoal que usa mais ainda os minutos do mobile. Tá? Não só o total digital, que foi o slide anterior, mas esse total mobile. Que mais? Então, o tempo adicional, o que isso tem provocado, né, em quem trabalha nessa indústria, né? Tem impacto nos provedores de conteúdo. O que isso está mudando? O que a gente conseguiu perceber? Bom, primeira coisa, aqui a gente está falando de sites, tá? Então, em sites mobile, apesar de não ser o líder em visitantes únicos, o Facebook e o Google lideram o ranking de minutos, mesmo em sites, fora os aplicativos. Aqui a gente está falando de sites, tá? Quando a gente fala de sites, a gente tem uma presença grande de portais locais, mas a gente tem também um tempo muito grande utilizado nos Facebook e Google. Agora, a gente passou para o aplicativo, aí, quando a gente passou para o aplicativo, a gente já vê que todos esses aplicativos, ou praticamente todos, são WhatsApp, Google, YouTube, Facebook, Gmail, Google Maps. Então, os aplicativos mais acessados no Brasil são os aplicativos de empresas internacionais, né? Que mais? Quando a gente fala de propriedades, né, de total de propriedades no Brasil, das maiores 20 propriedades, isso é um dos dados mais interessantes, 1/4 delas já tem maior minutos usados no mobile do que no desktop, né? Então, a quantidade de tempo dedicada no mobile já é maior do que a quantidade de tempo dedicada no desktop. A gente está falando desde Google e Facebook, mas todos os outros portais locais, UOL, R7, Globo, só que é uma tabelinha que continua do lado da direita, tá? Ela continua para a direita. Então, IG, Mercado Livre. Então, das top 20, 1/4 já tem, então, uma presença em tempo de minutos maior no mobile do que no desktop. Categoria de conteúdos também altera muito isso. Dependendo de que tipo de conteúdo você está consumindo, você pode consumir em plataformas diferentes. A gente percebe que isso é, né, pela nossa própria ação. Quando você está falando de business, finanças, provavelmente um banco, você ainda tem uma tendência grande à utilização do desktop. Quando você vai fazer compras, você também tem uma tendência um pouquinho maior ainda de desktop e bastante multiplataforma. Tá? O pretinho é o multiplataforma, você está usando em mais de um device. Agora, quando você olha lá em social media, você usa também um pouco exclusivo desktop, um exclusivo mobile, mas também bastante multiplataforma. Quando você olha a parte de Maps e Weather, que são aplicativos que você usa muito on the go, faz sentido que o mobile tenha uma presença maior, né? Então, quando a gente fala dessas médias, a gente tem que tomar bastante cuidado qual é o tipo de plataforma que está sendo consumida. Para algumas, esse metade já foi faz tempo, né? Esse consumo multiplataforma e mobile já é muito mais forte. E aí, falando de categorias de mobile e minutos por usuário, a gente aqui tem esse gráfico, ele traz duas métricas muito importantes quando a gente está falando disso, né? Uma é o tempo gasto e a outra é a quantidade de pessoas acessadas, né? O alcance disso. Onde a gente gostaria muito de estar é lá em cima, né? Onde você tem muita gente gastando muito tempo. É o que todo mundo que desenvolve plataformas, aplicativos gostaria de estar. Mas isso não quer dizer que não tenha muito valor em outras partes. E aí a gente deu uma distribuída por tipo de conteúdo, né? Você vai olhar, alguns conteúdos não tem tanta gente acessando, por exemplo, tanta gente acessando, que é média de minutos, 60 mil seria a pessoa. Você olha esportes e games, mas eles estão bem para cima, ou seja, eles são muito acessados em termos de tempo, as pessoas dedicam muito tempo a eles, né? Então, esse é um mapeamento que acho que a gente consegue trazer, que faz muito sentido para planejamento, inclusive. E algumas categorias ultrapassam a tendência, então, com forte engajamento, né? Search, Entertainment, Social Media e Games. Os apps representam 88,8% do total de tempo mobile, né? E tem algumas características únicas. Quando a gente foi olhar as 20 principais categorias, como elas se distribuem, né, a gente percebeu que é parecido com o que a gente tem em propriedades, ou seja, em sites, e o que a gente tem em apps. A gente tem um volume grande de algumas com grande acesso,
e você depois tem uma diminuição e um long tail, né? Então, a gente percebe que isso acontece também em aplicativos com uma queda um pouquinho mais suave, né? Você tem um espaço intermediário um pouquinho maior que das outras propriedades que são sites. Principais apps utilizados no Brasil por categoria: serviços, games, entertainment, depois social media, sports, retail, news, e aí todos os outros reunidos que não estão aí. E o mais interessante é que a gente percebe que 17 dos top 20 aplicativos do Brasil são do Google, Facebook ou Twitter, né? Eles são os principais acessados no nosso mercado. E entregando, como já falei anteriormente, né, esses aqui seriam os 30 top apps que a gente tem, e a gente percebe que alguns se destacam, a gente já imagina quais são do lado direito, que todo mundo usa muito, mas a gente tem um potencial muito grande, né, de aplicativos com bastante gente utilizando, com um pouco menos de tempo de utilização, mas com bastante alcance, né, dentro da população brasileira. Então, pode oferecer um engajamento bastante interessante. E, bom, algumas conclusões rápidas. Obviamente, o mobile já tem que ser considerado tanto no que ele tem de comum nas sinergias, como que ele tem no diferente nesse consumo de desktop, porque é um outro universo, a gente precisa encarar de uma maneira já completamente diferenciada. A plataforma e o tipo de conteúdo variam muito de acordo com a demografia. Isso é um outro dado que a gente não explorou demais aqui, mas que dá para perceber que, dependendo da idade, isso muda bastante. E os aplicativos dominam o tempo mobile, mas também tem os seus desafios específicos com relação a isso, né? Então, esse é o primeiro lançamento, a gente vai estar acompanhando esses dados, né, mês a mês, para ver como é que isso evolui, e estamos à disposição aqui para vocês, para qualquer informação adicional. Tá? Obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o James Muldrow, que é da Comscore também. Ele é responsável pelas nossas plataformas de audiência e veio trazer um pouquinho dos insights de como é que isso é feito. Falar um pouquinho da cozinha, tá bom? E trazer um pouquinho de informações bem interessantes em primeira mão dessas mensurações. Obrigada. Bom dia. Obrigado por me convidar hoje. Eu não falo muito português, por isso vou continuar em inglês. Thank you very much for coming. I'm James Muldrow. I'm the Director of Product Management at Comscore out of the US. I wanted to briefly touch on a couple of things that Luciana has discussed and talked about how we are producing the data over at Comscore. At Comscore, we produce audience analytics. So this is meant to drive data-driven decisions for publishers, advertisers, and app developers to create a view of the size, the behavior, and the intensity of how people are interacting on both desktop and mobile devices. Digital consumption, it used to be a very easy world for us. We had our desktops and our laptops, but that has changed dramatically in the last 15 years in particular. It is now a world of mobile phones, smartphones, tablets, desktops, and laptops. We can extend that to wearable devices. We can extend that to over-the-top devices, television, smart TV. Everything is connected now, and it's important for us as a company for Comscore to be measuring all of these different platforms. Just a couple of the use cases of why people need our data and why people use our data. Publishers and content owners, they need to know from the mobile audiences that they are serving, how are they competing against their competitors? If you are a Google, how are you doing against a Facebook? If you are a Twitter, how are you doing against your other social media competitors? Being able to be successful means being able to garner a particular audience. And when you need to know how much of your audience is a particular demographic, how much of your audience is engaging with you, and to what extent,
That is a use case because many sites and many apps are driven by advertising revenue, and advertising revenue certainly has a strong correlation with the audience and the audience the advertiser wishes to reach. For agencies and advertisers, moving to the buy side, why does an agency need to have our data? It is imperative that the advertisers are getting the best return on investment for when they are spending dollars, and that means advertisers need to be able to understand where they can best and most efficiently spend their advertising dollars. This is important to understand the overlap between mobile, between desktop as well, because the same person can be exposed to an advertisement on multiple platforms, and their exposure is still an exposure. So it is important that we understand and that buyers and agencies fully understand whom they are reaching. When we're talking about multi-platform, this is what the previous discussion is really about. We want to be able to understand whom is the person that we are reaching, and the person, not the cookie, not the device owner. I have both a phone and I have a tablet and I have a laptop. It is still one person for me. So it's important that we create an unduplicated view of the world so that I do not count as 3 different people when I'm being observed by Comscore. Just to place one quick real-life example, a client came to Comscore and they asked us, they want to know how many people are really using Facebook. We have already produced numbers for Facebook for desktop, and we produce numbers for mobile for separate. But they recognize that those are always going to be a duplication of the people. So how can we deduplicate? That is something that MMX multi-platform, Mediametrics multi-platform is doing. And when we look at Facebook for Brazil in particular, we are looking at a 72 million unique visitor penetration, with 12 million of those being exclusively accessing Facebook from their mobile device, as in they do not access Facebook from their desktop computer. They're accessing it from their smartphone or their tablet. So that is just one example. But what I really want to talk about is how we're creating some of these numbers. The first component of any good study is we need to have a proven methodology, and this is an overview of what that is. The first is enumeration. So how do we actually size? How do we know how many people are using mobile devices in Brazil? We have a mobile user survey that is providing us the insight to know at the demographic level how many people are accessing mobile devices when they are 18 plus, when they are using a smartphone or a tablet, and the fact that they are using that within the last 30 days. So they have used a internet-connected mobile device within the last 30 days. And this is something that we ultimately get at the demographic level. We understand the local penetration as well. We recruit people for a mobile panel. So this is people that have volunteered to allow us to passively monitor what they are doing online with their mobile device. We use a number of recruitment channels, but ultimately people are taking a brief survey to tell us what their demographics are, and then they install a piece of software on their mobile device, particularly their Android smartphone for Brazil, and we are then able to see all of the connected web calls that they are making from either their browser or their app. This is based on the meter that we have now placed on a paneless device. So a Android smartphone or is producing certain web calls for any app that is in the foreground. We are observing those calls. We correct for demographic biases. We recognize that people that join panels are not necessarily completely representative of the entire population, and they're not going to be probabilistic
in the sense of being able to represent the entire population. So, using our enumeration survey, we correct for demographic biases by the fact that traditional panels are typically older, online panels are typically younger. We want to ensure that we are balancing between the two. Finally, we are allocating all of this traffic to a large hierarchy of sites and mobile apps. This is so that when buyers and sellers have the opportunity to view the data, they are viewing it in a manner in which can be easily configurable for a particular publisher or a particular advertiser or agency. And finally, we bring together the panel data that we have along with census data that we are using from SDKs that are on both mobile apps and also JavaScript tags that are on mobile web pages. Together, the two of them allow us to combine the demographics and the insights of the panel with the 100% accuracy and the complete coverage of the census network. Ultimately, these two things together are going to be creating what we call unified digital measurement. And this is how Comscore is creating our multi-platform and our mobile measurement data. If there are questions, the Comscore team is certainly here to discuss, and we are happy to have any discussion that you want about the methodology or the numbers that we presented today. Obrigado.